Olá pessoal, se você ainda não me conhece, eu me chamo Jartson e esse é o episódio 168 do Bananados Instacast. Você que nos ouve aí pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, que está nos assistindo pelo YouTube ou aqui pelo Instagram, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Para hoje, nós convidamos Rafael Nóbrega, que é empresário aqui na nossa cidade. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Jartson, pelo convite, poder contar um pouquinho da minha história aqui em Bananeiras, né, de como tudo começou e como tem sido essa caminhada, né, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Nós que estamos felizes de você ter aceitado o nosso convite, né, estar ocupando essa cadeira hoje e vamos lá, vamos em frente. Tem muitas pessoas aqui em Bananeiras que com certeza conhecem Rafael Nóbrega, mas outras pessoas ainda não. Então, nesse momento, eu vou pedir para que você se apresente para o nosso público. Sim. Eu sou Rafael Nóbrega, o mais velho de 3 filhos, né? Nascido no Paraná, na cidade de Cornélio Procópio. E aí, morando em João Pessoa, recebi um convite para vir a Bananeiras, né? E já vim para cá com minha esposa, Rafaela. Nós temos uma filhinha hoje, Maria Marta, que tem 9 anos. E é isso. Muito bacana. Inclusive, você chega aqui em Bananeiras em 2007, né? Isso. Ficou ainda nesses bate e voltas, né? Bananeiras, Exato. João Pessoa. Chegou aqui como estagiário, né, Rafael? Isso. Eu recebi um convite para ser estagiário da consultora LTL. Foi uma indicação de um primo, que era engenheiro, Helder. Foi um mentor, um dos mentores na minha caminhada. Então, Helder me indicou para essa vaga de estágio na consultora de Alírio. E aí foi uma novidade, vir a Bananeiras, eu não conhecia, estava no início de tudo, dos estudos, né? Mas foi muito bacana. Uma empreitada bacana. Mas assim, o que foi que te fez ver que aqui tinha futuro? Porque assim, certamente existiam outros estágios por lá também. Né? Sim. Essa vinda para Bananeiras, você teve um olhar diferente aí, então eu queria que você dissesse qual é que você que enxergou aqui de diferente na nossa cidade que fez você vir até aqui. Acho que a primeira coisa que me chamou a atenção foi que era uma cidade que estava em desenvolvimento. Era tudo embrionário ainda, com a Alírio construindo o primeiro condomínio, e eu tive a oportunidade de chegar nessa obra, que também era uma obra que estava num estágio meio que embrionário, vamos dizer assim, da parte técnica. Então, a parte técnica era uma parte técnica pobre, ela precisava de assistência, né? Aqui na região nós não tínhamos mão de obra especializada, e aí eu vim poder ajudar nessa etapa e aprender muito, né? Aprendi muito com mestre de obra, com a vivência, e isso começou a me chamar a atenção e assim, foi uma coisa que naturalmente me fez enxergar a oportunidade de crescer dentro desse trabalho, né? Cuidar da saúde vai muito além de uma consulta. É sobre cuidar, respeitar e oferecer uma experiência de cuidado completa. Nossa estrutura foi repaginada, com novas acomodações, cadeiras mais confortáveis e um ambiente totalmente climatizado, proporcionando mais bem-estar durante a sua espera. Também investimos em acessibilidade, tornando a clínica mais prática, inclusiva e fácil de acessar para todos os nossos pacientes. O atendimento segue sendo um dos nossos maiores diferenciais, humano, atencioso e focado para cada pessoa. Pensando nas famílias, a Qualivida agora conta com a área Kids, um espaço seguro, acolhedor, para que as crianças possam brincar enquanto aguardam a consulta. Tudo isso reforça o nosso compromisso de oferecer um ambiente moderno e confortável para cuidar de você e da sua família. Qualivida, cuidar bem da sua saúde é o nosso compromisso. Naquela época você já enxergava que Bananeiras tinha o potencial que foi, como é que eu posso dizer, sendo construída ao longo desses anos e chegou hoje e que ainda com certeza tem muito a crescer? Não, de forma alguma. Ninguém podia mensurar isso. Eu acho que nem o próprio Alírio imaginava isso, porque quando ele construiu o primeiro condomínio, foi um sucesso, ele foi vendido em 45 dias, mas até um condomínio desse ficar pronto, se desenvolver e a cidade também acompanhar isso, demora um tempo, né? Lógico que com esse desenvolvimento, com o sucesso desse primeiro condomínio, outros condomínios vieram, mas a gente não enxergava
tinha noção do que Bananeiras poderia se tornar. Realmente não dava para mensurar isso. Então a gente pode dizer até que Alírio foi um pouco visionário naquela época, né? Total. Alírio foi um desbravador visionário, um grande visionário, que acho que todo esse desenvolvimento da nossa região se deve a ele. Ele é o grande responsável por isso. Bacana. E assim, trabalhar na construção do Águas da Serra te trouxe mais uma questão de visão ou uma questão mais de ambição? Ambição no sentido bom da palavra. Acho que os dois. Primeiro, pelo fato de trabalhar numa obra desse porte, né? Segundo, por poder conviver com pessoas influentes, empresários, os próprios clientes do Águas da Serra eram pessoas que estavam no convívio, grandes arquitetos, engenheiros, e aí, estando nesse meio, tanto a minha ambição, né, começou a aflorar, quanto essa visão de empreendedorismo, de ver o que estava acontecendo, o fato de conviver também muito com Alírio, né, que é sempre inquieto, que sempre quer fazer mais, não consegue ficar parado, e eu estava sempre do lado dele e meio que acompanhando tudo isso naturalmente, mas a convivência em si com esse grupo de pessoas, né, isso influenciou bastante. E aí isso foi te gerando talvez uma questão mais íntima no sentido de talvez querer empreender e querer ser empresário no futuro não tão distante da tua realidade naquele momento, ou talvez você pensou, não, isso ainda não é para mim? Não, com o volume de obras que acontecia no Águas da Serra, que é quase uma cidade, é um condomínio de mais de 100 hectares, né? Então não dava nem tempo de pensar nisso, e junto com esse trabalho, tinha um curso, né? Então tinha que voltar todo dia e voltar. Então era uma rotina muito pesada. Eu lembro que nessas idas e vindas, sempre dormindo no ônibus, era uma rotina bem pesada. Então eu realmente não pensava nisso. No final da construção do condomínio, e aí já bem mais experiente, já, né, com outra visão, Alírio me chama e diz: Rafa, abre tua construtora que eu vou começar a te indicar para que você construa casas aqui. Nisso também eu já tinha comprado um terreno, que ele também, né, abriu as portas para isso, e aí eu comecei a empreender com esse estímulo sempre dele aí. Bacana. E assim, qual foi o maior aprendizado dessa fase inicial aí? Eu sei que assim, essa rotina era muito pesada, né? Então, essa questão de você estar estudando, vindo para Bananeiras, tendo todo um trabalho aqui ao longo do dia, tá dormindo dentro de um ônibus, já é uma coisa assim muito pesada para qualquer pessoa, né? E além disso daí trazer muito aprendizado, as próprias obras já trazia também um aprendizado assim gigante que você levou aí para sua vida, né? Nessa época, qual foi o maior aprendizado que você teve, né, nessa fase inicial da construção civil aqui em Bananeiras? O condomínio foi uma grande escola, porque eu cheguei assim, cru aqui, né? Era o início do meu curso, e aí o aprendizado maior foi com a equipe da obra mesmo, era no dia a dia, eu aprendi a sentar tijolos, eu acompanhava os mestres, muitas vezes eles me faziam perguntas que eu não tinha a resposta, mas eu voltava para João Pessoa e chegava na faculdade e chamava o professor, ele dizia: onde é que tu tá vendo isso? Isso tá muito à frente. Eu disse: rapaz, eu tô com esse problema para resolver na obra e tu tem que me ajudar. Ia na casa de primas que são engenheiros, pessoas da família que me ajudavam, eu voltava com a solução. Então esse aprendizado do convívio diário com a obra e com as pessoas que estavam com a mão na massa e fazendo isso também foi o que assim, me fez evoluir tão rápido, né? Eu acredito, Rafael, que se todo profissional que se formasse hoje, né, eles tivessem um aprendizado desse, por exemplo, tá dentro de uma obra, vamos falar do engenheiro, de um técnico ali de edifícios, né? Sim. Tivesse dentro de uma obra ao longo de todo o seu curso, talvez ele aprendesse muito mais. A gente se liga muito à teoria, a gente fica muito dentro da sala de aula, e o que vai fazer a gente aprender de fato é a prática. Olha, você aprendeu até a sentar tijolo, eu não sei não. Pois é. A escola técnica, né, o curso superior de construção de edifícios, sempre focava muito no estágio. Então, bem cedo eles já estimulavam, tinham vários convênios para isso. E isso fazia muita diferença. Tanto é que todos os meus colegas
de curso, de classe, e eles todos já estavam no mercado de trabalho desde cedo. Muitos foram para Angola, para obras grandes. Então, assim, todo mundo que tinha vontade de evoluir foi embora. E o estágio era uma coisa assim crucial. Aqui nós tínhamos muita liberdade também na obra, né? Eu tinha um campo enorme, eu podia ver de A a Z, né? Do assentamento do tijolo, a execução de uma cobertura, a construção de uma piscina, e eu tinha que estar conectado com todas as pessoas que estavam projetando. E isso aí foi muito, muito produtivo. Bacana. É bom, né, que a gente vai aprendendo desde o início de tudo até a finalização de uma obra, e quando pega a obra seguinte já está ali bem mais calejado, já tem todas aquelas respostas, pegando ali com os primos, com o pessoal da faculdade, com todo mundo. Rapaz, é uma escola muito grande, né, uma obra, eu acho muito bacana, e assim, né, os estágios, eles são essenciais em qualquer curso. Certeza. Mas no curso de vocês parece que a coisa era mais intensificada, viu? Com certeza. Era bem mais intensificada, e que bom, né? Porque aí formou bons profissionais. Com certeza. E aí, o tempo passou, o Águas da Serra foi finalizado, a Lírio faz esse convite para que você abra a sua construtora, e aí você sai de funcionário a empresário, né? E a gente sabe que isso não é uma coisa tão simples. Qual foi o maior risco que você assumiu quando você assume aí esse novo papel de empresário? Começar a construir as casas para os clientes foi um desafio, porque já não era só executar a obra, era administrar a empresa. Então, a parte financeira, a parte fiscal, o planejamento, tudo vira uma coisa muito maior. Você sai daquela parte de execução para essa parte administrativa, que dá mais trabalho do que executar a obra em si, né? Administrar a empresa hoje dá mais trabalho do que estar na obra em si, tocando, né, a empreitada. Então, eu já tinha essa vivência na obra, lógico que ainda não tão experiente, né, mas a vivência como empresário era zero, então eu apanhei muito, foi difícil. Rapaz, e se a gente não tiver um braço direito, um esquerdo, duas pernas para nos ajudar, o negócio fica meio complicado, né? É porque, na verdade, você entra num ramo ali que você não está acostumado a lidar, né? Então, quando você vê toda aquela gerência de obra que você estava acostumado a fazer e vem mais uma porrada de coisa ali da empresa para você dar conta, aí o negócio meio que complica, né? Então, a gente acaba tendo que ter algumas mãos nos ajudando, e isso às vezes é até um pouco complicado no início, porque a gente talvez não confie tanto nas pessoas, e até pegar aquela confiança em todo mundo para que a coisa vá ali, né, tendo como é que eu posso dizer, uma consistência, e a gente possa ir confiando, leva um tempo. Leva sim. E nessa época também, em Bananeiras, não tinha demanda. Então, beleza, vamos construir algumas casas para clientes, mas não tinha tantos clientes assim, né? E aí o plano sempre desde o início foi fazer casas para vender. Vamos começar com uma casa para vender. Mas e o cliente para comprar? Também não era fácil, né? Bananeiras não era o destino que todo mundo queria estar, né? Nessa época não era uma coisa muito assim. A Lírio construiu esse condomínio, o Águas da Serra, já nasceu com quase 700 lotes. Imagina, assim, né, demanda para isso. Então tinha muito terreno à venda. Quando a gente construiu uma casa, era uma luta para achar um comprador. Quando chegava, a gente tinha que receber, assim, tudo que a pessoa coloca. Assim, tinha que ser bom na negociação. Tanto é que nós ficamos conhecidos por isso. A Rafa faz qualquer negócio e tal. Não era bem assim, mas não tinha outra alternativa, né? Bananeiras não era o destino ainda. Hoje a realidade é completamente diferente, né? Mas que bom que deu uma mudada, né? E que as pessoas entenderam que Bananeiras é um bom destino, né? Que é um bom lugar para se investir. Que bom que vocês viram também que havia essa possibilidade de construir casas para vender, além de construir para os clientes que viessem, né? Sim. Então isso talvez tenha facilitado bastante para a R2, né? Com certeza. Muito bacana. E aí, teve algum momento que você pensou que poderia dar tudo errado? Nessa época, Pô, eu tinha muito medo de, assim, com a responsabilidade de ter uma empresa e a partir disso ter pessoas que dependiam de mim, aí a coisa, assim, mudou, porque eu me preocupava muito com a manutenção da empresa, né? Em manter o emprego das pessoas, em manter as obras funcionando e não ter nenhum problema, porque você constrói uma casa, você de repente tem um bom resultado, de repente você tem um grande prejuízo. E você tem que arcar com isso para continuar. E nós já passamos muito por isso.
Nós já tivemos ótimos resultados e tivemos grandes prejuízos. E isso nos fez entender como funciona, mas sempre assim, apanhando um pouquinho e nessa vivência. Mas a responsabilidade com as pessoas foi bem complicado de lidar né, e esse medo de, pô, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Era assim. Muito bacana ouvir isso de você, porque na maioria das vezes as pessoas não estão preocupadas com as pessoas, não. Elas estão preocupadas apenas com o lucro e acabou. É por isso que alguns empreendimentos, e aí as pessoas que me perdoem, porque eu tenho um posicionamento bem preciso com relação a isso, é por isso que alguns empreendimentos aqui em Bananeiras não vão para frente. E as pessoas, elas realmente estão ligadas ali com o lucro acima de tudo, e a gente vê aí pessoas abrindo 2, 3 empreendimentos e não vai para frente de jeito nenhum, porque fica naquela gana de ter um lucro muito rápido, não vai ter, porque uma empresa ela precisa de um certo tempo para se estruturar, para conseguir os seus clientes, e isso em qualquer segmento, né? Não só no ramo da construção civil. E as pessoas precisam ter mais essa questão da empatia com os seus funcionários, né? Então, a R2, quando tem esse pensamento lá atrás com os funcionários, eu acho isso muito bacana de você frisar aqui, porque não é o pensamento de boa parte dos empresários, viu? A verdade é que as pessoas são muito individualistas, né? E claro que a gente precisa pensar na saúde da nossa empresa também. Claro. Né? Mas a gente precisa também pensar naquelas pessoas que às vezes estão ali trabalhando por um salário mínimo, por exemplo. Sim, com certeza. Então, essas pessoas têm muito mais a perder do que nós. No entanto, o empresário lá do início, né, lá da R2, também tinha muito a perder porque estava no início, entrando num ramo que conhecia parte dele e parte não. Porque a parte administrativa, eu acredito que você não conhecia quase nada, né? Nada, zero. Eu não sabia nem o que era um CNPJ. É meio complicado, né? Teve um episódio que aí me passaram o número do CNPJ e eu fiquei olhando assim, não sei o que é isso. Mas assim, foi esse aprendizado, foi essa oportunidade de chegar em uma obra desse porte e que tinha muitas deficiências, que precisava de assistência em muitas coisas, e eu fui tentando abraçar o máximo de coisas possível porque eu sempre achei que isso ia me fazer crescer dentro da empresa. Então eu queria, assim, não tinha limite, o que aparecesse eu queria resolver. E eu sempre tive um defeito que eu sou ruim de dizer não. Então eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, melhorando, ainda preciso aprender mais. Mas nessa época, principalmente começando, eu queria abraçar o mundo. Então, o que aparecesse para resolver, eu queria resolver. Isso foi bom, até num certo ponto, porque aí eu fui, assim, conquistando um espaço dentro, né, da empresa e uma confiança, né, dos sócios. No entanto, o não ele é necessário muitas vezes, né? Muito. Então, eu sofri muito com isso, assim, né? Eu olhava assim, também, eu era desse jeito, então não posso nem dizer muito sobre isso. Mas porque... era difícil dizer ou não. Assim, eu ainda acho difícil até hoje. Era mais conveniente, né? Tal. Eu lutava muito com isso, mas... Acho que o Rafael até comentou. Rafael não sabe dizer não. Com o tempo eu fui amadurecendo, né? Assim. Qual foi, assim, a decisão mais difícil que você acha que a R2 Construções teve até hoje? Eu acho que, assim, em tempos de escassez, inventar coisas para fazer para que a gente se mantesse. Num tempo de pandemia ou de épocas anteriores, com essa escassez de clientes e de negócios, que Bananeiras não era um grande centro, a gente sempre estava inventando alguma coisa para a gente manter a empresa no trilho. Então a gente se virava nos 30. Vamos fazer de casa em condomínio a casa popular, mas vamos ocupar a turma, vamos manter a empresa aberta, né? A preocupação que a gente tinha, e aí isso era difícil, porque nem sempre dá certo e muitas vezes é uma aposta que você faz, que você sabe que vai dar certo, mas a conta não fecha e é um sacrifício, as contas atrasam, e aí esses desafios realmente eram coisas desgastantes, mas que no final sempre valeu a pena. Quer transformar o seu espaço em um verdadeiro jardim? Vamos te mostrar como. O segredo para um jardim perfeito começa nos insumos. Um substrato de alta qualidade, adubos balanceados e fertilizantes essenciais para manter e formar um jardim perfeito. Passo a passo, construímos um jardim vibrante e saudável. E você também pode. Transforme o seu espaço com a Viva Plantas. Confira a nossa linha de insumos e plantas e comece hoje mesmo.
aí já pegando esse gancho, talvez isso tenha sido uma estratégia, né? E da Casa Popular, tem uma casa de alto padrão, por exemplo, que fez a empresa construir quase 200 casas já? Com certeza, com certeza. Essa maneira, essa ideia de sempre estar se reinventando, procurando fazer coisas novas, coisas diferentes, né? E aí isso foi levando a empresa nesse rumo. Além de tudo isso, uma relação de confiança que nós construímos ao longo desses anos, porque imagina, você está num condomínio que é um ambiente mais restrito, e aí você constrói uma casa, se a pessoa não gosta do seu trabalho ou da sua equipe, ou se você não foi honesto, ou se alguma coisa de errado aconteceu, essa pessoa não vai falar bem de você, como é que você vai fazer outras casas, né? Então tá aqui hoje há tanto tempo trabalhando, acho que é um fruto de tudo isso, né, que aconteceu. É uma construção. E aí, você vem de uma formação técnica, teve uma formação ali na obra que eu acho que quase ninguém teve por aqui. E se a gente parar para pensar hoje, todo mundo quer abrir empresa, todo mundo acha que pode ser construtor, e não é bem assim, porque a gente sabe que tem etapas que precisam ser seguidas, tem etapas que talvez pessoas nunca tenham passado, e a coisa não é tão fácil quanto as pessoas acham, porque quando alguém vê alguém dando certo ou um negócio dando certo, ele sempre acha que pode dar certo naquele segmento também, e não é bem por aí que a banda toca, né? O que é que diferencia, na sua opinião, uma construtora comum de uma construtora que vira uma referência na região de Bananeiras, por exemplo? Eu acho que a experiência que nós adquirimos ao longo do tempo, a equipe que nós formamos ao longo desse tempo também, né, uma estrutura que nós temos hoje que foi construída ao longo de muitos anos, tanto a nossa estrutura administrativa quanto a nossa parte técnica. Nós temos pessoas que estão conosco há mais de 10 anos, então é uma estrutura que se construiu de uma vivência que vem de longas datas de a gente entender os projetos. É meio que a minha interação com a equipe é uma coisa meio que já automática, todo mundo já entende a maneira de trabalhar, é um trabalho leve porque a gente se respeita e enfim, e isso foi fazendo a empresa evoluir, essa experiência de construir tantas casas, a ideia também de procurar inovação. Vamos sempre fazer o quê? Vamos fazer uma casa que é mais fácil de construir, vamos fazer dessa forma porque é rápido. Não, a gente queria desafios. Vamos fazer uma casa com um telhado bem elaborado, vamos fazer uma casa num penhasco, vamos usar uma telha. Um exemplo legal foi construir a primeira casa em Bananeiras com telha de concreto, e o pessoal olhava assim, isso é absurdamente caro, como é que pode e tal, mas era um visual legal, a telha tinha 20 anos de garantia, nós trazíamos essa telha de Recife e o frete era caro, mas no final das contas era uma coisa que nós tínhamos a visão de que ia valorizar a casa que nós estávamos construindo, e daqui a pouco tempo os clientes começaram a entender isso também. Tu tá investindo aqui na tua casa, isso não é uma coisa que vai durar 2, 3 anos, tu vai ficar aqui quantos anos? É um lugar, é uma casa que você vai se sentir bem, você tem que ter essa sensação do bem-estar, e a estética influencia nisso também, né? Então, mudar isso na cabeça dos clientes, né, de que ele podia melhorar, né, da gente convencer as pessoas, tudo isso foram desafios para a gente ir se desenvolvendo. E a visão também de ter essa vivência de tantas pessoas e lugares e trazer tudo isso que a gente capta para as obras, né? Essa vivência ajuda muito. Bacana, inclusive... que bom que as pessoas tenham aberto assim um pouquinho a mente para entender que certas coisas na construção civil agrega valor àquela residência. Com certeza. Porque, pelo amor de Deus, as pessoas querem fazer de todo jeito. Eu sei que, claro, a maioria das pessoas tem um orçamento X. Claro. Né, mas o acabamento final para uma casa de alto padrão, ela precisa ser impecável. Certeza. Porque senão a gente não tem ali realmente um alto padrão chamativo. O cliente naturalmente é exigente. O cliente já assim, ele já é exigente. Acho que uma boa parte da nossa expertise é o cliente. O cliente que olha assim, eu não aceito isso, eu não quero isso, e nós fomos aprendendo isso na marra. Porque há 15 anos atrás nós não entendíamos isso também, né? Mas aí com o cliente que chega, eu não quero isso aqui não tá legal, ou um arquiteto que chega e fala, não é dessa forma, faz assim, tu já usou isso, então isso, essa bagagem, junto com toda essa experiência, foi nos fazendo a nossa empresa evoluir, né? Excelente. E aí o que é que ninguém vê assim por trás de uma obra de alto padrão, por exemplo? Eu acho que a concepção,
nós gastamos muito tempo na concepção da casa do alto padrão. Nós meio que vendemos a ideia para o cliente. Tem muitos clientes nossos que já estão na segunda, terceira casa conosco. Nós já construímos a casa dele, e aí a segunda casa nós já escolhemos o terreno, nós já sugerimos como é que o projeto deve ser, e funciona muito bem com a Rafaela, porque nós temos essa liberdade, e eu tenho essa liberdade com a Rafaela de vender a ideia para o cliente. Eu acho que tua casa deveria ser assim. Aí o cliente, caramba, gostei. Ou ele tem outra ideia, mas a gente consegue participar de todo o processo criativo da construção. E isso é muito bom. Isso tanto nos motiva mais no trabalho, quanto faz o resultado da construção melhorar. Só que isso vem de um planejamento. A gente não consegue, vamos fazer um projeto aqui em 30 dias. Eu quero rápido a casa. Quando nós temos a liberdade de fazer essa construção e esse planejamento com calma, aí o resultado faz muita diferença. Nada fica bom se for feito às pressas. A verdade é que precisa de um bom tempo para se fazer uma casa de alto padrão, realmente de alto padrão, né? E assim, qual é o erro mais comum de quem constrói casa hoje? Eu acho que é achar que o que faz vende, né? Nós temos a nossa vivência maior, que é no condomínio Águas da Serra. O pessoal acha que qualquer casa que fizer lá vai vender. Não se preocupa com o layout da casa, com que a casa se encaixe no terreno, com ventilação. O pessoal às vezes só pensa em estética e aí constrói uma casa que não funciona, né? Ou que tem acabamentos que não condizem com uma casa de campo. Nós vemos muitas casas com pisos brilhantes. É uma casa de campo. Por mais que ela seja contemporânea, que é uma casa mais retinha, ela pode ter aspectos rústicos. Uma pedra, madeira, um piso que não seja com brilho polido. Então você traz essas características do campo para o seu projeto moderno. E nós vemos muitas situações dessas no Águas, de casas que foram construídas de uma forma que o pessoal assim, faz. E aí, quando o cliente entra na casa, ela não encanta. E aí, eles acabam sofrendo na hora da venda. Eu acho também que é muito das modinhas que o pessoal vê na internet. Com certeza. Porque vê aquelas casas belíssimas de luxo na internet e acha que aquilo funciona em qualquer lugar. E não é bem assim. Certeza. Né? Porque certeza. é como você está dizendo, uma casa de campo, ela tem toda uma característica de campo. A gente precisa trabalhar realmente uma pedra natural, né? Eu gosto muito dos projetos de Rafaela porque ela bota muita pedra natural. Muita pedra exato. natural. Eu acho que isso remete ao campo. Essa parte, rusticidade, contato com a natureza, você trazer a casa para abraçar o ambiente, isso faz muita diferença. Você já mora numa cidade grande, dentro de uma casa ou de um apartamento, naquela selva de pedras, né, que você já está vendo isso toda hora. Quando você chega aqui, você quer justamente pisar na grama, quer ter uma sensação diferente. E a sua casa tem que remeter isso, né? É a mesma coisa que a gente conversa muito com clientes, que o cliente que vem lá de uma pessoa, ele vem para cá, mas a maioria não vai querer ir comer um camarão. Isso ele já tem lá. Ele quer comer a galinha Dona Beta. Ele quer fazer uma coisa diferente. Essa experiência de viver o interior, a casa faz parte disso também. A casa tem que ter essa característica, nem que seja em detalhes. E aí, sendo bem direto agora, construir dá dinheiro ou é mais risco do que as pessoas imaginam? Dá dinheiro. Se for bem feito, bem planejado, construir dá dinheiro. Eu acho que todo o sentido da nossa empresa é que ela seja uma empresa que prospere, né? Para que nós tenhamos condições de manter um bom ambiente de trabalho, que a gente possa oferecer um bom serviço para o cliente, e toda empresa tem que prosperar. Se a gente não conseguisse lucrar com esses trabalhos, isso não iria para frente. Ótimo. Já teve alguma obra que deu problema, sei lá no início? Porque agora acho um pouco mais difícil, né? Vocês já estão bem craques aí. A equipe também vai ficando mais apurada com o tempo, né? Mas já teve alguma obra que deu algum problema assim, que você teve que lidar assim de uma forma mais enfática e entrar nela e dizer, não, a gente vai tentar resolver isso da melhor forma possível, mas que te deu uma dor de cabeça? No próprio Águas da Serra nós tivemos essa vivência, né? Porque nós não tínhamos tantos recursos naquela época, né? E tanto conhecimento. Então nós tivemos alguns problemas construtivos que nós resolvemos 100%, mas assim, foi no aprendizado mesmo, né? Na execução do clube. Tem umas tesouras com tirantes que são
bem difíceis de executar. Então, para conseguir a mão de obra que executasse, né, o pessoal que executasse isso, quem produzisse os materiais, então nós apanhamos bastante nisso, e entender o próprio projeto estrutural. Tanto é que é uma estrutura que está lá até hoje, faz quase 20 anos, mas para construí-la deu muito trabalho, deu um probleminha na execução, mas nós conseguimos contornar. Hoje já tá bem melhor de mão de obra por aqui, mas naquela época era bem ruim, né? Muito ruim. Era muito ruim. Assim, ninguém tinha vivência de executar uma casa com um projeto estrutural. Coloca o ferro aqui, faz uma coluna aqui, faz uma viga, usa uma maçame na massa, Usava muito maçame. né? Então, assim, isso era uma coisa cultural, era o que tinha aqui na época, né? Então, vamos colocar um aditivo, vamos fazer uma massa com uma medição, tudo isso era novidade. O pedreiro olhava assim e falava, que isso? E aí a gente teve que aprender com eles também, mas meio que tentando ensinar isso, chegar com um prédio estrutural, abrir um prédio estrutural na mesa, o pilar é aqui e tal. Isso era tudo novidade, porque há 20 anos atrás essa mão de obra não estava capacitada. Lógico que como aconteceu comigo, a vivência os fez mais experientes também, né? Nós temos pessoas maravilhosas, muito desenroladas na nossa equipe, e aí isso foi com o tempo também, né? E qual foi o projeto mais desafiador que você já pegou ao longo de todo esse tempo aí? O maior desafio que eu tive até hoje, eu acredito que foi construir um condomínio. Construir o condomínio Reserva da Serra, não como estagiário, mas já como um sócio. Foi nessa oportunidade que eu me tornei sócio do meu patrão, que era o Alírio, né? Então, eu localizei essa área lá em Areia, uma área muito bonita, nas margens de uma barragem. E aí chamei meus sócios da Lotear, Júlio e Helder, para que eles viessem ver essa área. Estavam reticentes também com isso. E aí depois eles me ajudaram também a trazer o Alírio. Então nós juntamos essa turma para olhar esse lugar que era lindo. Ele é lindo, ele é deslumbrante. E aí foi onde nós partimos para a construção de um condomínio, não mais como estagiário, mas como sócio. Nessa etapa eu olhei para trás e disse, caramba, nós evoluímos. Eu comecei como estagiário e hoje eu sou sócio de um condomínio num padrão assim alto. Então foi a realização de um sonho, né? E aí naquela ideia de olhar para trás e dizer assim, caramba, que realização fantástica, foi muito legal, foi muito bom. E agora falando um pouquinho de Bananeiras, né? Ainda vale a pena investir aqui? Com certeza. Bananeiras está só começando. Nós costumamos dizer isso. Tem um sócio, o Renan, meu sócio na imobiliária, que sempre diz isso. Bananeiras teve uma fase inicial que os condomínios foram lançados. Eles demoraram um bom tempo para se desenvolver. E quando se desenvolveram, surgiu a necessidade de novos condomínios. E todos os condomínios que são lançados em Bananeiras são vendidos. Tem condomínios recentes que foram lançados, vendidos em menos de 40 dias. É um fenômeno. Bananeiras hoje tem mais de 30 condomínios, se eu não me engano. E aí todos vendidos, todos em desenvolvimento. Então, assim, a visão que nós temos, e aí, principalmente por conta dessa vivência com a imobiliária, é que Bananeiras está só começando. Nós estávamos discutindo isso agora há pouco, que nós não temos tantos serviços aqui nessa parte alta da cidade, né? Então todos esses serviços ainda precisam vir para cá. Nós temos um bairro enorme aqui, toda a zona rural que a rodeia e todos os condomínios. Temos pouquíssimos serviços aqui em cima. E esse é um dos exemplos. Tem muita coisa. Bananeiras está só no início. Bananeiras vai crescer muito ainda. Mas quem está vindo para cá? São mais investidores ou são pessoas mesmo procurando qualidade de vida? Pessoas procurando qualidade de vida. A maioria, tá? São pessoas que querem ter seu lugar aqui, aproveitar com sua família, ter um lugar para se aposentar. Tem muita gente que tá vindo, muita gente migrando, o pessoal se aposenta, vem morar aqui. Tem médicos que ficam com plantões pontuais, e aí isso é importante para a cidade, porque você tem pessoas especializadas que de certa forma já estão aqui, né, vivendo bem, e isso faz muito bem para a cidade, né? Você acredita que quem não investir em Bananeiras agora talvez se arrependa no futuro? Eu acredito que sim. Eu acredito que imóvel é um tiro certo sempre. Você nunca vai perder dinheiro com imóvel. Então, assim, investir em Bananeiras com a diversidade de empreendimentos que nós temos aqui hoje, com a infinidade de negócios que podem acontecer aqui ainda. Bananeiras é embrionária. Então, assim, eu tenho certeza que quem comprar imóvel aqui, onde quer que seja,
vai fazer um bom negócio e vai valorizar. É uma cidade em pleno desenvolvimento. A gente tem muito para crescer ainda, né? A gente comentava aqui outro dia, em uma outra entrevista, que Bananeiras tem diversos condomínios com características muito, muito próprias, né? Tipo, condomínios mais voltados a casas chalés, Sim. né? Outros com casas mais contemporâneas, com linhas bem retilíneas mesmo. Sim. Eu sou mais fã delas. Eu gosto muito do chalé também, mas as linhas retas, acho que você percebeu aqui pela frente da casa, né? Muito bonito, por sinal. E aí eu gosto muito das linhas retas, né? Eu gosto muito dessa contemporaneidade, mas gosto muito também do rústico, gosto muito da pedra natural, eu acho muito interessante, né, para uma casa de campo. Você estava falando aí do terreno do seu pai, eu acho muito interessante aquele caminho de palmeiras. Rapaz, eu acho isso lindo demais. Quanto tempo aquilo não demorou para crescer, para estar daquele jeito? A natureza construiu aquilo. Então nós não podemos mexer, né? Tanto é que nas casas que nós construímos, principalmente com esse foco nas quintas, que nós começamos isso há muito tempo atrás, quando ninguém queria quinta, porque era um lugar muito isolado do condomínio, o condomínio tinha muita coisa para desenvolver, nós já enxergávamos isso como, pô, tu vai ter um pedaço da natureza, tu vai ter a tua casa incrustada nesse ponto verde, né? Tu vai pisar em grama, tu vai estar ali naquela, tu vai poder ter um pomar, enfim, a gente já tinha essa vivência de que o que a gente construísse ali tinha que ser preservado, não desmatar o terreno inteiro. Era um privilégio poder construir casas e dizer assim, ó, isso aqui tudo foi preservado. E hoje a gente vê que as pessoas que compraram essa ideia estão super satisfeitas, porque a casa é ventilada, a casa é arejada, tem um clima diferente, né? Isso aí é bacana. E isso em Bananeiras hoje é luxo, porque Bananeiras mudou muito o clima nos últimos anos, né? Mudou bastante. Mudou demais. A gente sentiu um frio absurdo aqui, hoje a gente não sente mais esse frio todo aqui em Bananeiras, né? É verdade seja dita. E você ter um refúgio desse em Bananeiras é muito bacana. É verdade. A vegetação ela precisa realmente ser preservada, essas árvores. É como você disse, 30 anos aí para crescer uma palmeira dessa e a gente tirar ela é muito ruim da nossa parte. Hoje nós estamos falando muito, a arquitetura fala muito em luxo natural. O luxo natural é você estar inserido nesse contexto com a natureza. A sua casa está integrada, de repente você tem um deck, a palmeira que estava lá, ela tá lá, o deck ela tá saindo, você fez um buraco no deck e a palmeira passou. Mas você não removeu ela. A sua casa se adequou ao lugar, então você está abraçado pela natureza. O luxo é hoje o natural. E a gente vê tantos projetos também, daqueles próprios buracos feitos nessas casas mais contemporâneas, retas, que já traz uma palmeira de um outro lugar para colocar. E se você já tem isso, então vamos aproveitar mesmo, né? Pois é. E integrar o projeto. E aí, R2, né, Rafael, não ficou só na construção. A verdade é que você expandiu isso para uma imobiliária e para multipropriedade. Por que fazer essa expansão? Nós sentimos sempre a necessidade de crescer, né? Até hoje, né? A ideia de expandir. Então, com essa parte construtiva já estabilizada e organizada, nós tínhamos a necessidade de abrir outros mercados no mesmo ramo, né? Coisas que se interligassem com o que a gente já faz. Então, o plano de ter imobiliária, aproveitar que nós temos essa credibilidade, esse conhecimento, o nosso posicionamento, que era na entrada do condomínio, já tinha tudo a ver com isso. E eu busquei sócios que já tinham uma empresa com quase 20 anos de existência, com muita credibilidade também, com muita ética, porque era uma coisa que a gente queria implantar aqui em Bananeiras e ser bem enfático com isso. E aí, a ideia é sempre de expandir, mas estando no nosso ramo, no nosso meio, né, da construção civil. A imobiliária tinha tudo a ver com isso, era muito conveniente já, né? Eu já participava desses negócios indiretamente com clientes que me diziam, Rafa, quero vender minha casa e quero construir outra. Então eu chamava os corretores, que eram amigos e parceiros, meu cliente quer outro terreno, vende a casa dele aqui. Por que não transformar isso em um novo negócio, né? Em novo empreendimento? Então foi isso que aconteceu com a imobiliária, e a multipropriedade nasceu de uma necessidade de investir em hospedagem. A gente sempre teve vontade de trabalhar com essa parte de hospedagem, de ter chalés ou um prédio que pudesse trazer um conceito diferente de hospedagem de charme, de roteiro de charme. E aí essa questão da multipropriedade nasceu justamente de uma ideia do meu sócio imobiliário, o Renan, com o Vitor, que tem essa expertise com multipropriedade, de
investimento inteligente. Quando eles me venderam essa ideia, eu já tinha um lugar, já tinha a ideia do que deveria ser feito, mas não dessa forma, não vender dessa forma. E aí, Rafa, isso é um investimento inteligente, porque você compra a semana que lhe é conveniente. Você não precisa investir numa casa. Tem as despesas que uma casa dá. Tem preocupação com IPTU e manutenção e uma série de coisas que englobam isso. Tu quer ter a tua casa no São João em Bananeiras todo ano pro resto da tua vida? Compra a semana na multipropriedade do chalé e todo São João tu tá lá. Tu vai chegar lá, vai estar tudo organizado, tudo confortável, tem uma governanta para lhe atender. Aí eu pensei, caramba, isso é muito legal. Comecei a viajar e nessas viagens ver que isso é uma coisa global, que isso funciona no mundo inteiro há muitos anos, mas há muitos anos mesmo. E essa parte de investimento inteligente, quando nós lançamos aqui, as pessoas imediatamente começaram a chegar. Aí isso me surpreendeu mais ainda, de escutar isso das pessoas. Pô, isso é conveniente demais, eu não tenho tempo, eu vou vir uma vez no ano, eu preciso ter uma casa. E aí começou a fazer sentido para muita gente e aí me convenceu. E tá dando super certo. Bacana, eu não sabia que existia esse modelo de negócio, e principalmente aqui em Bananeiras. Pois é. Né? Muito bacana. Então, o que seria esses chalés smart? Que a gente até colocou aqui na pesquisa, faz parte dessa multipropriedade? Pronto, a multipropriedade, o Smart Bananeiras, são chalés de madeira. Cada chalé tem 5 quartos, sendo uma suíte master com banheira, com ofurô. Tem piscina aquecida, tem área de churrasqueira, tem um lounge externo grande. Fica numa área bem intimista, com vista, conectada diretamente com a mata. Nós fizemos uma curadoria na parte imobiliária, então todos os móveis são bem selecionados. O chalé é super confortável, todo mundo que chega lá se surpreende. A piscina é aquecida. Então, assim, a gente queria que quem chegasse para se hospedar nesse chalé já tivesse tudo lá, não precisasse sair. Ele ia pegar um dia frio e ia ficar, ele ia curtir o lugar. Geralmente, esses chalés que já tem no Brasil inteiro, nas serras, eles são chalés feitos para um casal. O que nós imaginávamos que não ia dar certo em Bananeiras, porque aqui todo mundo vem com família e com amigos. Então nós pegamos essa ideia, esse conceito intimista do chalé, mas com um tamanho maior. E aí o pessoal gostou demais, demais mesmo. Faz uma ideia muito bacana. E aí essa ideia surge dos seus sócios que trazem para você. Exato. Eita, top, muito bacana mesmo, né? Bacana. E aí, né, empreender aqui no interior, principalmente com um modelo de negócio como esse, você acha que é muito estratégico ou ainda tem um pouco de dificuldade? Ou foi muito fácil? É estratégico e tem dificuldade. Todo empreendimento tem dificuldade, porque você precisa estruturar uma operação. Imagina que quando nós começamos aqui, você tinha que formar equipes, e aí você tem que formar uma estrutura para administrar isso. Você precisa contratar pessoas, capacitar pessoas, e aí não é fácil. Esse processo não é fácil, é um processo demorado, né, e que exige bastante trabalho. Ao longo da nossa conversa, eu fui percebendo que você precisou ir se moldando ao longo dos anos, né, desde que você chegou aqui. Né? Então, você chega aqui como estagiário, estava ali na construção civil, né? Então abre a R2, parte para o ramo imobiliário também, que tem tudo a ver, né? Vem aí com esse chalés smart, que é um empreendimento muito bacana, né? E o que é que muda na forma de pensar, Rafael Nóbrega, desde o início até agora, em toda essa trajetória aí? Eu acho que a visão empreendedora, de adquirir essa visão empreendedora. Eu acho que isso passou para mim dos meus 2 mentores da parte empresarial, que foram a Lírio e Helder. Essa convivência com eles, sempre inquieto, sempre enxergando oportunidades e sempre muito pé no chão, fazendo as coisas de uma maneira correta, mas assim, a vontade de construir coisas novas, coisas diferentes, e terminar uma, já querer começar 2. Eu via isso neles e eu meio que absorvi isso, era coisa, parece que já estava em mim, eles só despertaram. E isso aí, assim, me ajudou muito e me fez assim, eu até hoje sou assim, a gente tem um empreendimento, uma ideia, executa, finaliza, já começa outra, a gente não consegue parar. Isso é muito bom. É excelente. E qual seria, talvez, o maior erro que lhe aconteceu ao longo de todos esses anos, mas que te trouxe talvez um grande aprendizado? Eu acho que nós passamos uma fase na pandemia, nós tínhamos um modelo de negócio que
Nós estávamos mais focados em construir casas para vender, e com a pandemia isso nos trouxe uma incerteza muito grande, né? Tudo parou. E aí veio aquela situação de tentar vender tudo de qualquer jeito para poder ter uma estabilidade. E aí, vendendo as coisas, não foi um resultado legal. Nós partimos para construção das casas dos clientes, voltamos a focar nisso. Só que na pandemia também o preço de tudo explodiu. Então, se você tinha contratos firmados por um valor e o preço das coisas dobrou, você não tinha opção. Ou você terminava ou você abandonava a obra. Então, com essa dificuldade dos preços aumentando e essa dificuldade de concluir as casas, nós precisávamos realmente finalizar essas obras, né? O desafio era finalizar essas obras tendo bastante prejuízo para poder continuar com a nossa credibilidade, com a nossa empresa viva, né? Então esse desafio foi muito difícil mesmo. Apesar da dificuldade, a honestidade ela não tem preço, né? Então Claro. às vezes a gente paga um pouquinho mais alto. Você teve prejuízos, mas pelo menos está aí íntegro, sua honestidade está mantida. Pôde continuar em Bananeiras, Sim. porque como você mesmo disse, sair de Bananeiras nunca foi uma opção. Sim, sim. Né? Então, é isso. Às vezes a gente passa por situações muito complicadas, mas lá na frente vem um bônus, a gente consegue se levantar e as coisas vão dando certo novamente. Né? Eu Então, acho que a pandemia passou e, se Deus quiser, as coisas vão melhorando cada vez mais. tudo isso vira aprendizado e vivência. Eu acho que nada que acontece com a gente é por acaso. Deus coloca um desafio desse que a gente precisa aprender, parar. Peraí, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou muito confiante. Vamos lá, vamos repensar isso aqui. Será que está certo? Vamos colocar o pé no chão de novo. Vamos dar um passo para trás e reestruturar isso aqui. Vamos fazer diferente. Enfim, o que a gente pode fazer para contornar isso? E essa é a ideia mesmo de nunca desistir, de sempre pensar que, assim, esses desafios têm que ser ultrapassados mesmo, eles vão sempre existir, a gente precisa entender que como é que vai passar por eles. Pedra no caminho vão aparecer direto. Sempre. E aí, ao longo de toda essa trajetória, Rafael, o sucesso, seu sucesso hoje, ele veio mais de uma questão de visão ou de persistência? Eu acho que é uma mistura dos dois. Dois. Eu acho que a visão fez muita diferença, sempre abrir novas frentes, fazer coisas que ninguém estava fazendo, abrir novos caminhos, que é essa vivência que eu via no Alírio, dizer assim, vamos fazer coisas diferentes, por que o pessoal não está fazendo isso, o que a gente pode fazer que não tem em Bananeiras ainda, mesmo que seja uma aposta, mas bora apostar em coisas novas, né, em coisas diferentes. Então isso sempre nos motivou, isso tem sido, assim, essa parte da visão abre muito caminho pra gente. Olhando pra trás, faria alguma coisa diferente? Não, acho que não. E onde é que você enxerga Bananeiras daqui a 10 anos? Pergunta difícil. Eu acho que Bananeiras vai ser uma Gramado nas suas devidas proporções. Eu acho que pela qualidade dos empreendimentos que nós já temos aqui, pelo que o poder público tem feito, pelo que a cidade tem evoluído, eu acho que nós vamos, assim, a cidade vai sempre melhorar. Nós não podíamos jamais imaginar o que Bananeiras é hoje há 10 anos atrás, né? Eu acho que o pós-pandemia mudou muito a cidade. Mudou o mundo, né? Mas a nossa cidade evoluiu muito rápido. Então é difícil imaginar o que Bananeiras seria 15, 10 anos atrás, e daqui para frente eu acho que vai ser isso. Bananeiras vai ser uma pequena Gramado, uma cidade muito boa de se morar, todo mundo vai querer estar aqui, vai ter muitas coisas boas para se fazer aqui. Como escolher o abajur ideal? Antes de tudo, é importante você definir qual é o ambiente que você quer iluminar. Se o ambiente que você escolheu é um ambiente no quarto, você deve escolher uma mesa de cabeceira para trazer uma luz difusa ou um cantinho de leitura com um abajur de pé. Agora, se o ambiente escolhido for uma sala e você quer trazer aquele ponto de luz, escolha colocá-lo ao lado de poltronas, trazendo muita harmonia com uma luz quente, trazendo muita tranquilidade para o ambiente. E se você quer deixar esse ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, pode lançar mão de belas decorações para que complemente o seu ambiente. E agora vamos às dicas de ouro da Guaramóveis Prime. Se a sua escolha for um abajur de pé, preocupe-se se a altura dele está acima da linha dos olhos.
Já se ele for um abajur de mesa, preocupe-se se ele está proporcional à sua mesa onde está apoiado. Agora, quanto à organização, lembre-se de esconder os fios e na hora da escolha da luz, escolha luzes quentes que trazem muito aconchego e muita tranquilidade para o seu ambiente. E para os próximos anos, o que é que a gente pode esperar aí dos seus negócios, né? Qual é o próximo nível dos negócios de Rafael? Sempre buscar coisas novas, trazer inovações para os nossos negócios, né? Trazer coisas diferentes para a cidade. Devido às nossas proporções, nós sempre fizemos isso. E o plano é esse, é continuar assim, evoluindo e inovando e progredindo. O que é que você acha que ainda falta você construir aqui na região, que talvez você não tenha construído ainda, mas que seja um desejo seu construir? Eu acho que eu tenho muita vontade de trabalhar em algo mais comercial, em áreas comerciais, né? E aí também tenho uma vontade, um desejo de trabalhar com habitação popular. Voltar a trabalhar, porque eu vejo que isso é uma deficiência e uma necessidade da cidade. Porque os terrenos em Bananeiras se tornaram caros, a população que mora de aluguel não tem muitas opções para poder comprar a sua casa, principalmente por um programa Minha Casa Minha Vida, que é uma parcela a sua prestação se assemelha a um aluguel. E aí isso é meio que inviável na cidade. Então eu acho que seria a solução para um problema social e também seria um ótimo negócio. Então eu acho que algo como um bairro planejado em Bananeiras, voltado para esse público que precisa ter a primeira moradia, seria bem assertivo. Mas não seria, não só seria tão assertivo, como seria muito, muito interessante aqui para a cidade. E realmente, você teve até um olhar muito, muito sensível agora. Tem muita gente realmente precisando comprar sua primeira moradia e não tem realmente acesso à Minha Casa Minha Vida. O pessoal precisa ir para Solânia, porque o que gira mais é lá, né? Porque tem uma menina que trabalha comigo, que inclusive ela tentou Minha Casa Minha Vida recentemente e disseram a ela: se você vier para Solânia, a gente consegue por um preço menor. Eu digo, rapaz, eu não tô acreditando nisso não. Bananeiras não tem opções. Assim, complicado. se tiver, são coisas muito pontuais. Porque os terrenos são caros e muitas vezes eles não têm a infraestrutura necessária para que os bancos financiem. A água, enfim, calçamento, uma série de coisas que os bancos exigem. Então, imagina achar hoje, do jeito que Bananeiras está valorizada, uma área que atenda a essas necessidades, né? Que você acha uma área que tem um preço, que você consiga vender terrenos num preço acessível, que você tem água, que você tem uma parte social, praças, quadras, algo que alimente esse bairro, que dê um suporte, né? É realmente difícil, mas é uma coisa que nós temos vontade, nós já estamos tentando trabalhar nisso há um tempo. Mas eu acredito que para se conseguir algo mais em conta teria que ser vertical, né? Não é a cultura do pessoal aqui. Nós já construímos prédio aqui, né? Nós já construímos 2 loteamentos, os Jardins de Bananeiras, ali no centro, e o Rio do Rocha, e já construímos prédio também aqui. Os loteamentos eles desenvolvem porque o pessoal que já mora na sua casa, ou alguém que já veio do sítio, sempre morou em casa. Então a nossa experiência em construir um prédio para a população não foi boa. Pode ser que hoje, isso faz um tempo já, pode ser que hoje isso tenha mudado devido inclusive à necessidade, né? A falta de opção. De repente isso vai dar certo. Mas que não é a característica do pessoal daqui. Não, o pessoal quer casa, quer quintal, quer ter mais espaço, né? Eu também ia querer, claro, quintal, mas pensando nessa possibilidade de ser um pouco mais barato, porque vai economizar bastante terreno, né? Então, assim, num terreno que você constrói ali 10 casas, você constrói 10 prédios, praticamente, né? Isso, exato. Mas é uma questão tem outras questões, né? Tem uma questão cultural aí, né, do próprio povo bananeirense que eu não sei se estaria certo. Mas é uma aposta, é mais uma visão aí, de repente, empreendedora para poder fazer. Eu acho que não deixaria de vender, né? Mas é um risco. É um risco. E aí, qual foi o momento que você percebeu que estava jogando aqui em alto nível Bananeiras? Porque você chega aqui em Bananeiras, talvez não tivesse muita perspectiva para a cidade naquele momento, mas Bananeiras foi crescendo, você vendo que o negócio era diferente e viu que estava jogando num nível ali bem acima. Como foi isso? Como é que foi perceber isso e em que momento você percebeu? Quando nós começamos a investir e construir nas quintas, porque aí nós já tínhamos a liberdade de
pegar terrenos com características muito diferentes e construir casas de um porte maior. Nós construímos casas com 10 quartos, casas com 3 andares, e isso era uma incógnita, porque como nós conversamos sobre o prédio agora, né, pode ser que a população aceite, mas fazer uma casa desse tamanho, desse nível tão cara, será que o público vai abraçar isso? Era uma coisa que também não tinha sido feita aqui, né? E aí foi bem aceita, foi um desafio. Assim, nós acreditávamos no potencial do que nós estávamos construindo. E aí fazer uma casa numa estética legal, num terreno diferenciado, foi um desafio, mas foi um grande acerto. Uma curiosidade. A gente tá falando de quantos milhões uma casa dessa? 4 milhões. Achei que era bem mais. 4, por aí. Pro nível de Bananeiras tá num preço bem bacana. São terrenos grandes, que já são terrenos caros, e são casas grandes e bem construídas, com materiais bem... Uma casa de 10 quartos. Exato. Achei que tava no tem que ter ali de 10 milhões. Não, olhando por uma casa dessa em João Pessoa seria 3 vezes o preço. Com certeza. Sem dúvida. E em outras cidades aí, São Paulo, num condomínio em São Paulo, seria 20 milhões uma casa dessa, ou até mais. Mas não suba mais não, tá bom aí, 4 milhões. E aí, Rafael, o papo tá muito massa, a gente tá se aproximando do final da nossa entrevista. Eu tenho uma última pergunta, né? Eu queria saber qual é o legado que você quer deixar aqui em Bananeiras. O legado, eu acho que acho que ser bom para você, ser bom para as pessoas, você ser uma pessoa que faz pro próximo o que você deseja que seja feito para você. Eu sempre, nesse trabalho, no que eu fiz, eu procurei fazer o melhor, sempre procuro fazer o melhor, diante de todas as dificuldades, de todos os desafios, a gente sempre tenta manter a coerência. Eu acho que o melhor que a gente tem para isso são as pessoas, tanto com quem a gente convive diariamente, quanto com os clientes que a gente aprende. Enfim, eu acho que é viver de uma maneira positiva, é viver bem, ser uma pessoa do bem. Acho que é isso. Excelente. Gostaríamos de agradecer demais pela sua vinda até o Abananados, por tudo que você entregou aqui nesse episódio, né? A gente não teve nenhuma pausa. Pois é. O papo fluiu. Agradeço demais, né? Pela sua disponibilidade, pela entrega, por tudo. Muito, muito obrigado mesmo, Rafael. Eu que agradeço esse convite. Foi ótimo esse bate-papo. Eu que também aprendendo aqui, mas foi leve, foi descontraído, e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Coisa boa, nós também. Agora nós vamos olhar para as nossas câmeras para nos despedirmos do nosso público. E é isso, pessoal. O episódio 168 do Abananados fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana, se Deus quiser. Tchau. Tchau.